A gente começou o ano já com o valor definido de salário mínimo, R$ 1.039, mas o governo resolveu aumentar essa quantia para R$ 1.045 e todo esse debate gerou muita polêmica. Qual deveria ser o valor correto? Ficou muito baixo esse reajuste? Você gostando ou não, você tendo o salário mínimo ou não, todo esse debate nos ensina pelo menos duas lições de finanças. Primeiro, a gente tem que ficar de olho na alta de preços, da inflação. E segundo, a gente sempre tem que planejar nossos gastos no longo prazo. Não entendeu nada dessa história? Eu e Yolanda Fordeloni, economista aqui do Economic, a tradução da economia e do dinheiro, vou te explicar hoje como é que funcionam essas lições para você se planejar melhor no longo prazo, planejar os seus gastos. Quer entender melhor? O conteúdo fica depois da abertura. Bom, a gente fechou 2019 com o salário mínimo valendo R$ 998 e esse valor seria reajustado para R$ 1.036, mas o governo viu que o reajuste ficou abaixo da inflação, então resolveu rever esse valor e aumentou para R$ 1.045. Isso gerou um debate. São apenas R$ 6 a mais, em relação ao valor que eles tinham divulgado lá atrás. É muito pouco, para alguns. Algumas pessoas falaram, putz, é um valor muito baixo diante da alta de preços, tudo tá muito caro, a carne tá cara. Inclusive, a gente tem um post falando do porquê que a carne anda tão cara. A gente postou isso lá no Instagram. Se você não segue a gente, segue a gente lá no Instagram. Já aproveita e já dá dois cliques aqui no YouTube também, para não perder mais nenhum conteúdo. Segue a gente no Spotify, enfim, conteúdo do Economic que está espalhado em várias plataformas. Você escolhe o que é melhor para você. Bom, mas R$ 6 é pouco? Bom, para o governo não, Cada R$ 1 que ele aumenta representa aí alguns milhões de reais nas contas públicas. E esses R$ 6 a mais do salário mínimo vão representar 2,13 bilhões de reais aos cofres públicos, bastante grana. Isso por causa do INSS, benefícios aí da Previdência Social, mas aí você me fala, Yolanda, não sou aposentado, não recebo nada do governo, de salário mínimo, enfim, não sou afetado por esse reajuste do salário, e eu com isso? E você com isso que eu tirei duas grandes lições desse debate todo e eu vou explicar aí nos próximos minutos. Primeira lição, acompanhe a alta dos preços. O salário mínimo foi reajustado pela inflação. Então, ou seja, ele aumentou pelo menos o que aumentou o preço médio aí dos produtos no Brasil. Não teve nenhum reajuste real, nenhum reajuste acima da inflação. E atualmente a inflação andou bem baixinha, Ela fechou aí 2019 em 4,48%. Mas o que a gente não pode se esquecer é que a renda fixa também anda bem baixa, porque os juros afinal andaram caindo aí nos últimos meses, e para quem investe na renda fixa tradicional como CDB ou Tesouro Direto, viu aí os rendimentos caírem bastante. Com tudo isso, com os dois lados da moeda, esse debate em cima do salário mínimo mostra que quando você vai planejar algum gasto de longo prazo, você tem que sim olhar a inflação. Por quê? Porque os preços vão subir. Então, se você vai comprar uma coisa lá no futuro, como uma casa, você está juntando dinheiro para comprar uma casa, você está juntando dinheiro para comprar um carro, você está juntando dinheiro para fazer um intercâmbio, ou, a gente faz essa conta muito, você está juntando dinheiro para investir, juntar aí 1 milhão, considera a inflação no longo prazo. Ou mesmo quando não é um gasto, vamos dizer assim, de compra, é um gasto de serviço. Se você vai alugar uma casa, se você está planejando sair da casa dos seus pais, por exemplo, você já sabe mais ou menos que o preço aí está em R$ 1.000, considera que vai subir um pouquinho do ano que vem, se você está planejando isso pro ano que vem ou para daqui 2 anos, enfim, sempre olha a alta de preços. E a minha dica para isso é, se você não tem nenhum parâmetro, acompanhe as previsões dos economistas. Toda segunda-feira, o Banco Central solta um relatório chamado Boletim Focus, que tem as previsões médias aí do mercado para os principais indicadores da economia. Tem para PIB, para crescimento da economia, tem para inflação, tem para dólar, mas enfim, como o assunto é inflação, eu recomendo que você olhe aí a previsão para inflação se você está se planejando para o longo prazo. Lembrando que o índice oficial de inflação no Brasil é o IPCA, então é esse indicador que você vai encontrar lá dentro do Boletim Focus, é o índice de preços ao consumidor amplo. E sempre os economistas acertam as previsões? Não. Na maioria das vezes eles erram, na verdade, mas já é um bom parâmetro para você se aproximar aí do que o mercado está esperando.
Segunda lição que a gente aprendeu com o debate do salário mínimo: faça a conta para 12 meses. Eu falei lá no começo do vídeo que são só R$6 a mais que o governo deu em relação ao valor que ele tinha divulgado no ano passado. Mas esses R$6 representam mais de 2 bilhões nas contas públicas. Para os nossos gastos, a gente também tem que pensar no acumulado. Então você vai começar lá a investir R$1.000 por mês, você fala, putz, então lá no fim do ano eu devo ter uns 15 mil, uns 20 mil aí, dependendo do rendimento. Ou você está investindo R$6 mil por mês, né? Você, casal, daqui 10 anos você vai ter R$1 milhão, né? A gente sempre faz essa conta para investimento, mas quanto que representa o nosso gasto do dia a dia no longo prazo, em 1 ano, em 2 anos, em 10 anos? Um gasto diário que você tem nos dias úteis, ou seja, 5 vezes por semana, em 10 anos representa mais de 3.000 vezes mais, ou seja, um valor 3.000 vezes maior. Ou seja, se você tem aquele hábito de gastar R$5 num pão de queijo ali à tarde, num lanchinho, bateu aquela fome, em 10 anos vai representar R$15.600 gastos em pão de queijo. Isso, claro, já considerando a inflação de 4% ao ano. Agora, e se for um gasto mensal? Se for um gasto mensal aí de R$50 numa assinatura aí de um, sei lá, de um streaming ou de uma revista, de algum serviço, de algum clube de assinatura, em 10 anos representa o valor 127 vezes maior. Ou seja, no exemplo, daí 6.300 e alguma coisa reais em 10 anos que você gastou nessa assinatura. Aí você fala, né? Pô, mas como é que eu vou me planejar, né? Os meus gastos aí subir conforme a inflação, vou me planejar por um período tão longo se a minha renda não tá acompanhando a inflação. Se eu sou autônomo, por exemplo, e não tenho reajuste pela inflação, se eu sou Uber, sei lá. O que você tem que fazer? Você tem que arranjar um jeito de aumentar a sua renda. E para isso tem conteúdo aqui no Economy que a gente já falou disso. Vou deixar o link se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, você clica lá, já assiste, já descobre como você aumenta a sua renda em períodos de crise. E o que eu acho disso tudo, né? De pensar tão no longo prazo os gastos, pelo menos aí em 12 meses eu acho que é o indicado. Significa que você vai cortar completamente pão de queijo ou cortar todos os seus lazeres, as suas assinaturas, os seus streamings, não vai ter mais Netflix? Não, né? Eu assino Netflix, eu como pão de queijo também, mas significa que você vai pensar melhor no seu dia a dia. Então, você precisa comer os 5 dias fora de casa, você precisa almoçar fora de casa os 5 dias da semana, não tem como diminuir aí o valor em algum dia da semana levando uma marmita, você precisa comprar lanches à tarde todo dia, não tem como levar um lanchinho ali de casa, enfim, você vai adequando as suas escolhas no dia a dia. E aí quando você resolve comprar uma coisa, você tem a real noção de quanto aquilo vai te custar, entendeu? E você dá valor para aquilo. Coisas que eu consegui diminuir pensando assim: lanches fora de casa, então um lanchinho ali da tarde, almoço durante a semana fora de casa, às vezes eu levo marmita, assinatura de revista, cortei algumas coisas que eu não estava lendo e eu sempre ficava falando, putz, mas é tão pouquinho, né? R$10, R$20, sei lá, mas custa, né? Custa alguma coisa no longo prazo. O que mais? Carro. Eu cortei o carro quando eu vi quanto que eu tava gastando de gasolina e quanto que isso pesava no ano. Eu resolvi, enfim, andar de transporte público e Uber também, mas eu também cortei, teve um período aí que eu tava usando muito Uber e aí quando eu fiz a conta eu falei, não, vou ter que cortar também um pouquinho, enfim, já consegui cortar bastante coisa e no fim do dia isso representa uma economia grande no bolso. E você, tem mais dicas de como se planejar no longo prazo? Se você tem, deixa um comentário lá no YouTube, segue a gente no Instagram, segue a gente no Spotify, dá 2 cliques no YouTube para não perder nenhum conteúdo e lembrando que agora a gente também tem uma lista no Telegram, que a gente compartilha o vídeo previamente com os nossos seguidores e aí vocês podem palpitar se vocês estão gostando do conteúdo, não estão, enfim. Aqui no Economy é sempre conhecimento e conhecimento é sempre uma saída.